Olá, nesse vídeo nós vamos novamente apresentar um método para encontrar a raiz de uma equação unidimensional, mas um método diferente daqueles que a gente viu até agora, em que eu precisava determinar um intervalo onde a função deveria mudar de sinal nos seus extremos, como a bisseção e a falsa posição. Nesse método do ponto fixo, a gente parte só de um chute inicial e a partir dele a gente tenta chegar na raiz desejada. Esse método é o meu favorito, não porque exatamente ele seja o melhor método para encontrar a raiz, ele na verdade é surpreendente, é muito rápido, é fácil de você gostar dele, as saídas que ele dá realmente surpreendem a gente, mas em alguns momentos ele falha miseravelmente. Por nossa sorte, a gente tem alguns teoremas e algumas proposições em que a gente consegue prever, nesse caso do ponto fixo, quando é que ele pode ser bem sucedido ou quando ele pode falhar. É isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Então eu vou apresentar agora o que é um ponto fixo de uma função. O ponto fixo de uma função é o valor para qual a gente aplica a função e esse valor não muda. Se eu aplicar o x nessa função, o valor que ela me retorna é o próprio x. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Por exemplo, a gente pega a função f de x igual a x2. Quais são os pontos fixos dessa função? Um claro é zero. Se eu fizer x igual a zero, eu obtenho 0 ao quadrado, 0, f de x é igual a zero. Então eu entrei 0 e obtenho 0. Outro é o 1. Se eu entrar com 1, 1 ao quadrado dá 1, e esse aqui é o segundo ponto fixo de uma função. Uma função pode ter mais de um ponto fixo. Ao invés de ficar procurando os números em que a dada função ela se repete, graficamente a gente pode enxergar isso com maior facilidade. Então, no intervalo 0 e 1 de x e, portanto, também de y, essa é a função x2, como eu coloquei para vocês, e ela tem os pontos fixos 0 e 1, que são fáceis de ser identificados, porque eu quero que, na verdade, o y seja igual a x. Y igual a x é exatamente a equação da reta bissetriz desse primeiro quadrante. Então, onde a reta cruza a curva ou a sua função, esses serão os pontos fixos. Então, esse é um método gráfico para você descobrir pontos fixos. Mas você não quer descobrir pontos fixos, você quer descobrir a raiz, o zero da função. Qual a relação entre eles? Eles estão relacionados através da função de iteração. Uma função de iteração quer dizer, cada vez que eu aplico a função, esse meu valor x, eu digo que eu faço uma iteração, a minha função de iteração para o caso do ponto fixo vai ser definida como esse g de x, que vai ser x menos f de x. Então, quando o g de x for igual ao x, isso significa que meu f de x é igual a zero, que eu passo o x para o lado de cá, fica zero, meu f de x igual a zero. Ou seja, o ponto fixo da função de iteração é o zero da função que eu quero descobrir. De novo, vou dar um exemplo para ficar isso mais claro. Vamos pegar a função x2 mais x menos a igual a zero, onde a é uma constante. E como é que eu posso isolar aqui o x para fazer o g de... Esse aqui é meu f de x, e se eu passar o x para um lado, vira meu g de x. Então essa é a ideia, é isolar o x da sua função para criar a sua função de iteração. O problema é que eu posso fazer isso de muitas maneiras, até infinitas maneiras. A maneira mais simples de você isolar o x aqui é você passar, por exemplo, o a e o x2 para o lado de lá. Nota que você não está isolando o x explicitamente, você pode isolar implicitamente, quer dizer, eu tenho x de um lado e uma função de x do outro lado, que é meu g de x. Então, a minha primeira tentativa para o g de x seria a menos x2. Então, x igual a menos x2, o ponto fixo dessa função é um zero dessa função aqui. Outro truque para a gente isolar o x é só pegar, mais simples aqui, uma técnica que funciona para todos. Pega essa função igual a zero, soma x dos dois lados da equação. Se eu somar x aqui, eu vou ter x isolado, e aqui eu vou ter x2 mais 2x menos a. Outra maneira seria passar o x menos a para o lado de cá, que ficaria a menos x, e tirar a raiz para isolar o x, que seria então x igual a mais ou menos raiz de a menos x. Então a ideia é só colocar um x do lado da equação
e todo o resto que também pode depender de x do outro. Como eu posso somar qualquer coisa aqui e aqui, você nota que eu tenho infinitas maneiras de criar essa função g de x. E qual delas é melhor? É isso que a gente vai tentar te mostrar no vídeo, pegar algumas dicas de vendo qual é a melhor. Um detalhe que eu já vou soltar um spoiler aqui, observa que a função g1 de x, minha primeira tentativa, cresce com x ao quadrado. Essa daqui vai com raiz de x. Então eu posso ter x se comportando em potências diferentes ou em funções até diferentes. Mas observa que eu posso fazer com potências ou velocidades de crescimento diferentes. Guarda essa informação. Então vou mostrar para vocês o que é a dinâmica de um ponto fixo. Como eu estou falando para físicos e matemáticos, a gente deve definir dinâmica de uma maneira que seja universal para as duas linguagens. Você pode pensar em física que dinâmica é o estudo dos movimentos sujeitos às forças, etc. Um sistema dinâmico em matemática é um sistema que evolui no tempo, não necessariamente onde faz uso de forças, e a sua posição, ou o seu estado, é dado pelos estados nos tempos anteriores e as condições iniciais. Então essa definição é mais geral, eu vou usar isso. Então vamos ver como o ponto fixo evolui no tempo, significa eu parto de um valor tentativo, x0, e vou chegar na minha raiz, na minha aproximação da minha raiz. Como isso varia ao longo do tempo com as minhas iterações, então ele é um sistema dinâmico. Ele é um método aberto nesse sentido, que ele parte de um valor e não de um intervalo, que seria um método fechado. Então, dado o chute inicial x0, a gente calcula qual é o valor da nossa função de iteração g de x0. Esse g de x0, como eu mostrei anteriormente, ele passa a ser o meu novo x1. É meu valor no tempo seguinte. Esse valor de x1 eu calculo g de x1 e eu vou iterando, isso é, obtendo um valor de x de t no futuro, né, que é uma função do x de t no passado. Até que esses valores, o x de t seja igual ao x de t menos 1, significa que eu encontrei um ponto fixo. Eu dei um valor e obtive ele de volta. Como a gente faz isso no computador que tem uma precisão finita, eu posso escolher com que precisão eu quero ter a minha raiz. Ou seja, quão próximos devam ser x de t e x de t menos 1 para dizer que eles são iguais. Esse é o meu critério de parada, exatamente como a gente fez com o método de bixeção ou da falsa posição. Então essa é a dinâmica como o meu x varia no tempo. Para escrever um programa sobre isso é ridiculamente simples. Então vou mostrar para vocês agora qual é o fluxograma do programa, né, para vocês não ficarem tão decepcionados quando forem escrever. Então a gente precisa de um valor inicial x0, um número máximo de iterações para evitar que o programa rode por muito tempo, uma tolerância, exatamente como a gente fez nos métodos anteriores. Então eu calculo com o meu com o meu x igual a x0 aqui, eu calculo x1. Se essa variação entre o x1 e o x0 for menor que minha tolerância, eu aceito esse x1. Se não for menor, eu faço que meu novo x0 é meu antigo x1, volto para cá, coloco na equação aqui o x0, tiro o x1 e vou fazendo isso ou até atingir a tolerância ou até que o número de iterações máximo seja atingido. Simplesinho assim. Então esse vai ser o programa mais simples que a gente vai ver nessa série. Para partir para a aplicação, eu preciso definir agora qual é a equação que eu quero resolver. Para esse caso especial, eu vou escolher uma função que tem uma motivação biológica e isso, na verdade, vai facilitar o nosso entendimento do que está acontecendo com a dinâmica do sistema. Então eu vou apresentar para vocês aqui a equação logística que vai tratar da dinâmica de populações. De novo, o que é a dinâmica de populações? É, dado uma população num dado tempo, que seria a condição inicial, como que essa população vai crescendo ou diminuindo, ou seja, vai variando ao longo do tempo, dada algumas regras, né, de crescimento ou de morte, migração e assim por diante. A equação logística que eu vou apresentar é uma dinâmica de população bastante simples, mas que ainda assim tem resultados interessantes.
Ela ficou popularizada porque em 1976, um biólogo muito famoso, que ganhou o título de Sir Robert May, publicou um artigo de revisão na Nature apresentando a equação logística. E o título do artigo era um sistema simples com uma dinâmica complicada. Não se deixe se assustar pelo complicado, a gente vai ver que a função é bastante simples. E o comportamento mais do que complicado é extremamente rico e interessante. Na verdade, a equação logística tinha sido proposta antes por Verhulst como uma equação diferencial. Aqui a gente vai tratar como um mapa. A diferença do mapa para a equação diferencial é que ao invés de você fazer infinitésimos de tempo e ir para o tempo continuamente, no mapa isso é discreto, porque você imagina que só de tempos em tempos é que você faz, por exemplo, o censo da população. A gente não faz há muito tempo, mas você pode pensar numa população, por exemplo, de insetos ou de bactérias num laboratório. O modelo mais simples que você pode imaginar de uma população é a população N no tempo T mais 1 é proporcional à população N no tempo T. Então, por exemplo, se for de bactérias e esse mais 1, esse intervalo de tempo, é o tempo que as bactérias levam para se replicar, um conjunto de células leva para se duplicar, a população no tempo seguinte seria 2 vezes a população no tempo anterior. Esse modelinho aqui é muito simples, a ponto de que se lambda é menor do que 1, significa que a população num tempo é menor que no tempo anterior. No tempo seguinte ela vai ser menor ainda, no outro menor ainda, ou seja, essa população tende à extinção. Por outro lado, se o lambda é maior do que 1, a população cresce, ela dobra, depois ela vai 4 vezes, vai 8, vai crescendo indefinidamente. Então a gente tem duas soluções possíveis, ou a população vai a zero ou a população vai para infinito, exceto no caso marginal em que lambda é igual a 1, que aí a população se equilibra. Esse lambda você pode pensar como sendo a diferença entre a taxa de nascimento e a taxa de morte de uma população. Como esse modelinho é sem graça, aí vem a contribuição do Verhulst, é melhor de colocar um outro termo para controlar esse crescimento explosivo da população. A proposta é essa daqui. Imagina que essa população seja, por exemplo, células numa placa de Petri, aonde cabem no máximo N máximo células. Então, à medida que a população vai crescendo, né, ela vai gerando mais descendentes, mas, por outro lado, se o N vai chegando perto do N máximo, esse número tende a 1, esse número fica pequeno. Ou seja, ela cresce, mas à medida que ela cresce, começa a ficar apertado no espaço, começa a faltar alimento e ela cresce menos. Tá? Então tem um termo que cresce com a população e esse termo aqui diminui. Esse produto dos dois deve dar uma população controlada dentro dos limites entre 0 e N máximo. Se você dividir aqui por N máximo, aqui e aqui, você pode criar uma nova variável x, que é o nt sobre N máximo. Ela vai estar sujeita ao intervalo 0 a 1. E esse vai ser meu x, que vai ser o n dividido pelo N máximo. Então, x entre 0 e 1, aí o lambda, eu chamei agora de um parâmetro a, vai ser xt 1 menos x de t, como estava ali na anterior. Essa função aqui, então, é a função que a gente tem que resolver, encontrar. Aqui a gente não vai encontrar a raiz, vamos encontrar diretamente o ponto fixo. A gente quer saber qual é a população de equilíbrio, ou seja, quando x de t mais 1 é igual a x de t. Esse valor de equilíbrio é fácil de fazer, fazendo x de t mais 1 igual a x de t. Nessa equação a gente obtém x de t igual a x de t, 1 menos x de t, e aí eu posso cortar esse x de t com esse, passa 1 sobre a para cá, x de t 1 menos 1 sobre a, dá a menos 1 sobre a. Fiz rápido, mas é uma continha boba. Aqui a gente observa, se a for menor do que 1, o x de t fica negativo. E isso não pode porque isso é uma população. Então o a deve ser maior do que 1 para que a população tenha um valor acima de 0. Então esse vai ser a equação que eu quero achar o ponto fixo, ou seria, no caso, a raiz de ax de t menos ax de t ao quadrado menos x de t. Só passar para o lado de cá e botar 0 aqui. Mas vamos pensar como um ponto fixo e a população pode
ou atingir um valor estável, ou se A for menor do que 1, ela vai para 0 e se extingue. Apresentando isso matematicamente, pode não parecer que é tão fácil. Então vamos fazer uma análise gráfica, e pela análise gráfica vocês vão entender por que esse sistema tem uma dinâmica que a gente diz tão rica e não complicada, mas muito interessante. Bem, então aqui está a nossa função, agora com o valor de A igual a 1, tá? Então que passa por baixo da reta y igual a x, o intervalo aqui vai estar restrito entre 0 e 1. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente descobre aquele valor da raiz que eu calculei, a menos 1 sobre A. Para A menor do que 1, a única população de equilíbrio é x igual a 0, ou seja, a população se extingue. À medida que a gente aumenta o valor de A, esse aqui é o valor de equilíbrio, quer dizer, se a população está nesse instante num tempo, eu tenho que subir até encontrar a parábola, e da parábola eu tenho que andar até encontrar a reta, que aqui no caso é esse valor aqui mesmo. À medida que eu vou aumentando o parâmetro A da parábola, o valor de equilíbrio vai aumentando, ou seja, o valor no qual a população se estabiliza é maior, ou seja, se ela tem maior capacidade de reprodução, é provável que ela se estabilize numa população maior, o que vai com a nossa intuição. Aqui para A igual a 3, e a gente faz aqui até para A igual a 4. Para A igual a 4, o que eu tenho é que o ponto máximo da parábola chega em 1. Se A for maior do que 4, o que acontece? A população passa de 1. Se a gente colocar naquela equação do mapa quadrático, que é 1 menos x, se ela passa de 1, esse termo fica negativo. E se ele fica negativo, a população se extingue. Então a gente tem que restringir nosso intervalo de estudo para A entre 0 e 4 para garantir que a parábola fique contida no intervalo 0 a 1. Mas é fácil entender aqui e encontrar qual é a raiz e ver que a raiz diminui se a população reproduz menos e também vai aumentando se ela reproduz mais. Então, vou mostrar para vocês agora o método do ponto fixo em ação. Ao invés de desenhar só a raiz, eu vou desenhar como o valor tentativo vai evoluindo no tempo, ou seja, vou ver a dinâmica do ponto fixo. Então, vamos pegar um valor acima de 1, por exemplo, 1,7, que a raiz seria 0,4118, calculada por A menos 1 sobre A. Eu vou começar com um valor de 0,3, que é meu valor inicial. Tá? Então, se eu fizer uma iteração, isso significa, com 0,3 eu vejo qual é o valor da função para 0,3, é esse valor aqui, 0,357, e eu jogo ele na reta, porque jogando aqui na reta, eu vou usar ele como meu próximo valor de x. Tá? Então, faço mais uma iteração, vai para 3092, e ele vai se aproximando daquele valor exato, que é o 418, e chegou lá, deixa eu ver se chegou, isso, com 10 iterações, eu já atingi aquele valor e ele não sai mais de lá, porque agora se eu entrar com esse valor, ele retorna o mesmo valor, tá? Vamos pegar um valor um pouco mais longe, por exemplo, 0,1. Para 0,1, ele novamente ainda não convergiu, está 0,4117. Deixa eu dar mais uma iteração. Pronto, 0,418. Ele precisa só de uns passos a mais para ter o mesmo valor aqui e aqui. Mas aqui tem algo interessante que eu queria mostrar para vocês. Olha o quanto que o x começa aqui, o x0, o x1 é aqui, x2 aqui, x3 aqui, x4 aqui. Observa, deixa eu fazer um pouquinho menor para ficar. Os primeiros passos aqui, o primeiro passo é pequeno, ele vai aumentando até que diminui e os últimos passos são muito pequenininhos. Então, se a gente usa como critério que o ΔX tem que ser pequeno, tem que tomar cuidado para ele não ser enganado por esse aumento menor no início da função, tá?
e separar realmente quando esse valor está próximo da raiz. Mas isso é fácil de a gente conferir, é só ver se o x está realmente perto do f de x. Aqui a variação do x é pequena, mas o f de x, que é o valor em ciano, está bem diferente do x, que é o valor em vermelho. A gente pode passar até para o outro lado da curva. Se eu pegar 0,9, por exemplo, ele cai rapidamente e faz uma escadinha como se estivesse do lado de lá. Por que aconteceu isso? Vamos pensar no termo da população. Eu comecei com uma população que era muito grande, bem próxima à capacidade que aquele ambiente aguenta. Então o que acontece, mesmo começando com muito grande, tem pouca comida, morre muita gente. Como morre muita gente, aí ela pode voltar a crescer e vai crescendo aos pouquinhos até atingir o valor de equilíbrio, tá? Isso para 1,7, precisou de 11. Se a gente pegar, por exemplo, 1,45, está aqui 397, ainda não atingiu lá. Eu quero chegar em 3103, pronto. 18 passos. Então parece que à medida que eu vou aumentando o valor de A, agora eu diminuí, eu vou aumentando o valor de A, vou precisando de menos passos. Vamos ver se isso é verdade. 1,95, ó, convergiu rapidamente, aqui 0,8472. Deixa eu diminuir o número de iterações para ver quando foi que atingiu 0,8472 pela primeira vez. Aqui, 7 iterações, tá? Isso com 0,9. Se eu aumentar para 2, opa, aqui, ó, já é meio. Ele precisou de menos iterações aqui, né? Aqui com 6 iterações ele já chegou em meio igual a meio, tá? Então 2 é extremamente rápido. Em particular, se eu escolher x igual a meio, que é exatamente a solução, ó, x igual a meio já é a solução, ele nem sai de lá, não precisa nenhum passo. Você achou a raiz com um passo, mas num caso super especial. Se eu desvio um pouquinho de meio, eu vou precisar de 1 ou 2 passos para chegar lá. Quanto mais longe eu tiver, mais passos eu preciso para chegar naquele valor de um lado ou de outro. Ora, se em 2 já precisou de 2 passos, e se eu aumentar agora 2,45? Aqui é 5,918, aqui 5,924, então vou precisar de um pouco mais, 16, 19, opa, oscilou, 18, pronto. 12 passos, precisou do dobro. Então quer dizer, o número de passos vinha diminuindo até 2, depois de 2 passou a aumentar. E é natural esse 2 porque observa, deixa eu botar aqui para o 2. 2, a linha y igual a x, cruza exatamente a parábola no seu ponto mais alto, no seu ponto de máximo, que é em x igual a meio, aqui no caso é para x igual a meio, a igual a 2, o y também é igual a meio. Então, aumentando o 2, a gente precisa de mais passos. Olha o que acontece com 2,9. Se eu começo com 0,45, ele dá um passo, chega aqui perto e precisa de uma quantidade grande de passos, ele vai oscilando em torno da raiz. Aí eu vou precisar de mais passos. Nesse ponto, lembro lá aquele da método da biseção, né? Que ora o valor do meio estava mais perto de um extremo, ora do outro. Então ele vai oscilando, mas será que ele converge para 0,6552? Vamos ver. Opa, atingiu lá 6,552 com 70 iterações. Parecia oscilar, mas atingiu. Nesse caso aqui, 2,9 está crítico, está com 0,72. Precisa de muitos passos para convergir. Ao passo que em 2 bastavam 2 passos. Estranho, né? Será que é
por causa do valor inicial, vamos ver. De novo, ele precisa do número grande de passos, você vê aqui. Para alguns valores, ele parece chegar rapidamente, mas são casos especiais, porque um pouquinho antes ou um pouquinho depois desse valor, ó, observa que eu preciso de um número grande de passos, indicado aqui pelo número de quadradinhos que tem aqui em volta. Agora observa o que acontece com A maior do que 3. A maior do que 3, ele forma um quadrado aqui e parece que nunca vai convergir para o ponto do meio, nem com 70 iterações. Está oscilando numa situação que oscila entre dois valores. O que significa isso em dinâmica de população? A população está grande, que seria esse caso aqui, em cima. Como está grande, tem pouca comida, morre muita gente. Como morre muita gente, mas o A é grande, quer dizer, reproduz rápido. Eles reproduzem muito e reproduzem tanto que começa a faltar comida. Falta comida, morre. Morre gente, sobra comida, eles crescem, aí morre e fica oscilando. Não vai para o ponto fixo, fica oscilando entre dois valores. E aí o método ponto fixo é um daqueles casos em que eu falei que falha miseravelmente em achar a raiz. Se eu pegar A exatamente igual a 4, aí a raiz é 0,75. Se eu começo com um valor inicial igual a 0,40, a população quase desaparece aqui, com 7 iterações. Aí ela cresce, sobe, oscila. Aqui não parece nem convergir para dois valores. Tem uma dinâmica, parece que não converge para valor nenhum. Tá? Mas isso é para 0,4. E se eu começar com um pouquinho diferente? Também parece não convergir para lugar nenhum e dá uma figura bem diferente. 0,35. Observa essa figura aqui, ó. Vou alterar para 0,30. Dá um outro padrão totalmente diferente. A história dinâmica é completamente diferente dependendo desse meu valor inicial. Isso para A igual a 4, onde o ponto fixo falha miseravelmente e se eu aumentar o número de iterações, só piora. Aqui tem um caso interessante, olha. Ele vai flutuando muito, variando muito a população, mas quando chega perto do ponto fixo, ele parece que ia estabilizar ali, mas acaba escapando, né? Porque ele não chegou em 0,75 com precisão absoluta. Porque, olha só, se eu começar com 0,75, exatamente, não importa quantas iterações eu faça, ali é um ponto fixo. Então, se ele começa ali, ele fica lá para sempre. Mas uma pequena variaçãozinha, 0,80 já dá uma figura completamente diferente. Ou seja, esse sistema é extremamente sensível à condição inicial. Mas isso só para valor de A grande. Se o A vai até 3, a gente viu que ele converge para o ponto fixo. Por exemplo, 2,95 aqui, ó. Está diminuindo, se eu aumentar o número de iterações, ele acaba convergindo, mesmo que demore, mas acaba convergindo. Mas, porém, em 3, ele já falha, cai para um período 2, em particular para 3,05. Isso é bem claro. Deixa eu botar aqui. 3,05 é bem claro que ele cria um período 2. Então, o método ponto fixo funciona até A igual a 3. Por quê? Para entender isso, eu vou fazer uma outra animação. Vamos examinar o comportamento perto da raiz, para analisar a estabilidade. Então, eu estou tão pertinho aqui da raiz que essa função parabólica vai parecer como se fosse uma reta, só para a gente entender o que está se passando. Então, esse seria o zoom que eu dei. Aqui eu tenho a inclinação, dado pelo parâmetro A, que pode diminuir ou aumentar. Começando com x igual a meio, esse cara é o ponto fixo, ele fica lá. Mas se a gente começa com um valor diferente,
qualquer valor que eu começar aqui para essa configuração de A igual a meio, ele vai convergindo para o ponto fixo. Então, por isso que o método ponto fixo funciona. O que acontece se eu aumento o parâmetro A? Olha, estou aumentando para 0,7, 0,8. Observa que ele vai ficando cada vez mais longe do ponto fixo aqui, porque eu só fiz 1, 2, 3, 4 iterações. Aqui continuaria, mas ele acabaria convergindo para cá. Isso para 0,9. E se eu chegar em 1? Olha, em 1, independente do valor que eu comece, exceto aquele da raiz, né? Ele não converge porque ele faz um quadrado. Mas isso faz sentido, porque afinal o y igual a x é uma diagonal e esse daqui tem inclinação 1 também, ou seja, a derivada dele é igual a essa, eles formam um quadrado, aí a partir daí já não converge mais para o ponto fixo, mas fica oscilando entre dois valores, tá? Quando a derivada aqui é igual, a derivada em torno do ponto fixo é igual a 1, tá? Converge se a derivada for menor do que 1. Então esse é o critério para o método do ponto fixo funcionar. A derivada da função perto da raiz deve ser menor do que 1. Mas você pode questionar, se eu começar com um valor que é muito longe da raiz, pode acontecer de eu ter derivada maior do que 1 e aí o método não funcionar. Na verdade, isso que o teorema do ponto fixo fala, é que no intervalo que você procura, toda a função deveria ter derivada menor do que 1. Mas essa é uma condição suficiente para garantir a convergência. Não é necessária. Porque vamos voltar para o nosso método anterior. Observa para esse valor de parâmetro, 2,4, que a gente sabe que converge. Posso fazer mais iterações e mostrar que converge. Aqui a derivada nitidamente é menor do que 1, mas aqui é maior do que 1, o módulo da derivada, aqui e aqui. Tanto que ela passa por cima da reta y igual a x. Então, o importante é essas derivadas, né? O fato da derivada ser maior do que 1 não garante que o método não vá funcionar. Se a derivada é menor que 1, garante que o método funcione. Só isso. É uma condição suficiente, mas não necessária. Então, o que a gente viu até agora do método ponto fixo foi: ele é um método fácil de ser implementado, a gente precisa só de um chute inicial, não mais do intervalo onde a função mude de sinal, que às vezes pode ser chato de encontrar para funções mais complicadas, mas só com um chute inicial próximo ao que você deseja, ou tem uma ideia da raiz, ele consegue achar a raiz, desde que a derivada, nesse intervalo de proximidade da raiz, a derivada da função seja menor do que 1. Então a gente já sabe qual é o critério para a estabilidade do método do ponto fixo. E a gente viu também que o número de passos para atingir a raiz depende da função. Aqui no caso ela foi o menor para 2. E se você notar, para A igual a 2, a derivada aqui da função no ponto da raiz, que é o meio, vamos botar lá, a derivada aqui é exatamente 0, é o menor valor possível. Tá? Então, por isso que ela converge tão rápido. Quanto menor a derivada na região da raiz, mais rápido o ponto fixo se encontra. Quanto maior a derivada, por exemplo, aqui, ó, aumentando para 2,9, 2,95, mais passos a gente precisa para que ele alcance a convergência. Tá? Então, o comportamento é surpreendente, dado um método tão simples para resolver a raiz de uma equação, ou encontrar o ponto fixo, que foi o exemplo que a gente deu aqui. No próximo vídeo a gente vai explorar ainda mais esse comportamento de sensibilidade,
as condições iniciais, que é o que dá origem à teoria do caos. Então, caos fica para o nosso próximo vídeo. Até lá!